Olá, tudo bom? Fala aqui o professor Rodrigo Cavazzini e nesse vídeo de agora estarei tratando sobre questões específicas sobre a disciplina Gestão de Risco e Segurança em Esportes, no que se refere à prática de esportes e à presença de riscos. Nesse sentido, a gente inicia essa conversa tratando do universo esportivo e pegando essa própria imagem aqui para a gente pensar. Para o nosso semestre, a gente tem um foco em práticas corporais, as quais temos nos últimos anos centenas de exemplos. Tá? Essa imagem que a gente vai utilizar o semestre inteiro, ela tenta trazer um pouco dessa amplitude. E nesse sentido, ao falar esportes, estamos utilizando então uma conceituação ampla para os termos esporte, de acordo com as Nações Unidas, né, com a ONU, e desse modo incorporando diferentes formas de atividade física, as quais contribuem para o condicionamento físico, bem-estar mental e interação social. No nosso semestre, é essa forma de compreender esportes que nós utilizaremos em todas as nossas aulas. E pensando em esportes, tem que relacionar direto com a questão expressividade. Número de atividades, inovações e adaptações, associações com aspectos positivos, interesse e atribuição de importância e, claro, a questão atual em nossa sociedade. E quando a gente fala em número de atividades. Esse linkzinho que tem aqui, vocês têm acesso a ele na apresentação PowerPoint, que está em formato PDF no Moodle. Vocês conseguem entrar e aqui tem uma lista de mais de 300 práticas esportivas. Certamente, muitos desses esportes por nós conhecidos e outros tanto, inclusive, desconhecidos. Vale muito dar uma conferida, afinal, quando a gente fala em esportes, a gente está falando de um universo muito amplo. Ainda, quando a gente fala em esportes, tem que ter clareza que estamos tratando de um universo em que as inovações, as adaptações, novas tecnologias são bem presentes. Aqui, por exemplo, a gente tem uma bike elétrica, em especial uma mountain bike elétrica. Tá? E isso, nos últimos 10 anos, tem se tornado mais comum. No Brasil, nos últimos 3, 5 anos. Tanto bicicletas de uso urbano, como também essas bicicletas de atividades em trilha, em morros, montanhas. Né? E o que isso tem causado? Com esse tipo de tecnologia, tem sido possível aos ciclistas percorrerem maiores distâncias e também pedalarem a velocidades mais altas do que se consegue tantas vezes sem tais equipamentos elétricos e a bateria. E essa questão de inovação e adaptação, que tem tudo a ver com os diferentes esportes, partindo dessa questão ciclismo de montanha. O que tem acontecido nos últimos anos também é, claro, a incorporação dessas inovações e adaptações em novos pontos para se pensar. Essas imagens aqui são de placas de orientação. Essa de cima, no estado do Arizona, e essa de baixo, no estado do Utah. Essas fotografias, eu realizei elas em janeiro para fevereiro desse ano, durante uma viagem para esses espaços. E aqui já se tem uma atenção enquanto à proibição dessas bicicletas elétricas em determinadas trilhas. Tudo isso por quê? Essas bicicletas permitem deslocamento por maiores distâncias em maior velocidade, em trilhas em que outras pessoas também estarão partilhando de bici, a pé ou até mesmo a cavalo. E essa situação dessas novas bicicletas, novas tecnologias, tem sido, enquanto o foco também de profissionais ligados à segurança e gestão de riscos nesses espaços, afinal de contas, se tu está andando com uma bicicleta a 20 km por hora, é bem diferente de tu estares com uma bicicleta a 50, 60. E se tu está partilhando uma trilha apertada, se tu estás caminhando e alguém passa do teu lado a 10, 20 km por hora, uma coisa, é bem diferente quando se passa a 40, 60 por hora. Tá? Então, tem toda uma discussão nesse momento em andamento. Tá? Fora do Brasil, tem locais que isso já está acontecendo. No Brasil, é tudo ainda muito novo. E como também o preço dessas bicicletas para nós é ainda um preço bem salgado, a gente acaba não tendo tantas dessas bikes elétricas nas trilhas. Mas sim, aqui em Porto Alegre, a gente já chega até a encontrar em alguns locais, como, por exemplo, o Morro da Tapera. Para pensar inovação, adaptações e o que isso causa no mundo esportivo.
Mas vai além. Se a gente vai pensar esportes, é muito legal a gente também se ligar que existe toda uma associação com aspectos positivos. Por que que essas empresas aqui colocam seus nomes no carro de competição? Por que que uma empresa coloca um nome na camiseta de um time de futebol? E paga para isso. E paga bastante às vezes. Tem tudo a ver com o quanto nós, pessoas, sociedade, entendemos que o esporte é algo positivo. Associação, um lance legal. Importante pensar isso. Ainda, interesse e atribuição de importância, sem sombra de dúvidas. Os esportes eles despertam o interesse das pessoas. Tá aqui essa imagem dessa guria correndo, tentando trazer um pouco disso. E essa atribuição da importância. Sim, nós entendemos os esportes como sendo importantes. Entendemos os Jogos Olímpicos, sim, como importantes. Entendemos a prática de futebol, entendemos a galera que vai malhar numa academia como sendo algo importante. Quando falamos de esporte, estamos tratando de um universo que as pessoas têm interesse e atribuem relevância e importância. E mais, se a gente for pegar em termos históricos, colocando atenção nas últimas décadas, falar de esporte está falando de algo que é característico da atualidade. A nossa sociedade tem o esporte como característica. O esporte é uma expressão cultural dos brasileiros, sem sombra de dúvidas. E aqui, então, pensando esses diferentes esportes e sua expressividade, cabe destacar que essas atividades como um todo, elas, sim, além de serem e expressarem nós, 2023, além de elas estarem em sintonia com essa ideia de benefícios, despertar o interesse das pessoas, sem sombra de dúvidas, são atividades que podem gerar benefícios. Agora, quais? Como é que a gente pode pensar? O que pode ter de bom a prática de esportes? Quando a gente fala em prática de esportes, sem sombra de dúvidas, a gente pode organizar em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, para a gente pensar nesse sentido, tem a ver com aspectos pessoais. Entre os benefícios dos esportes, a gente pode trazer melhoria em indicadores de saúde, desenvolvimento de competências pessoais, também aprimoramento, ganho no desempenho acadêmico e cognitivo, e o interesse pela continuidade nos estudos. Tem muita coisa interessante e positiva relacionada aos esportes, olhando especificamente para o indivíduo. Mas se a gente for ter um olhar mais amplo e pensar em termos de aspectos socioculturais, pois é, redução de taxas de criminalidade, ganhos de coesão e inclusão social, maior envolvimento das pessoas enquanto coletivos da tomada de decisões e, claro, a valorização da cultura. Eu pegaria esse exemplo aqui enquanto pensarmos a própria capoeira, que tem tudo a ver com o nosso Brasil, tem tudo a ver com a nossa cultura. E além de benefícios pessoais, socioculturais, claro, existem também os benefícios econômicos, e aqui é para a gente pensar a geração e oportunidades de emprego que são criadas. Quando se fala em esporte, se fala em renda. E quando se fala em esporte, se fala em redução de gastos com saúde. Além de desenvolvimento de competências profissionais, aqui a gente pode pensar desenvolvimento de competências de trabalho em equipe, liderança, por exemplo. Sim, pensar em esportes tem tudo a ver com essa questão de possíveis benefícios. Agora, benefícios, interesse da população, característica da atualidade, centenas de práticas, muitos aspectos a gente pode levantar ao tratar do universo esportivo. Agora, a gente tem que ter muita atenção, em especial para a área da educação física. Me refiro aqui ao fato de que a prática de esportes pode expor os indivíduos a riscos. E aqui, para a gente começar a pensar isso. Quando eu estou na praia, por exemplo, essa imagem lá de Torres, e entra no verão, aquelas nuvens, de acordo com uma previsão meteorológica, e a gente tem um temporal. O que a gente faz? Não, a gente não deve ficar na praia, a gente deve sair. E, inclusive, aqui, se a gente for olhar para isso, quando está retornando aqui a imagem, queria destacar esse ponto. Essa mesma imagem, aqui. A gente tem aqui uma pessoa perdida na praia. O que essa pessoa está fazendo aqui? Pois é, baita pergunta. O que essa criatura está fazendo aqui? Bom, enfim, para pensarmos, né, dessas atividades. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala sobre riscos, um dos primeiros pontos que a gente precisa ter aqui
É atenção enquanto... O que entendemos? Tá, o que é risco? Riscos à frente, como está aqui nessa placa em inglês. Bom, se falamos riscos, antes de buscar uma conceituação, talvez possa ser interessante a gente pegar alguns exemplos bem do mundo esportivo. Do tipo, existe algum risco na prática de esportes? Futebol de alto rendimento? E se não? E se for esse futebol, aquele recreativo de vários, existe alguma coisa que pode dar errado aqui? Existem riscos? Ou ainda, ambiente de academia? Ou mais? Quando a gente vai para um box de CrossFit, o que pode acontecer? Ou também numa escola particular top, com toda a grana, com toda a infraestrutura, ou ainda falando de educação física escolar, pensando em atividades adaptadas, tantas vezes em colégios públicos, como a gente encontra no dia a dia da educação física escolar. Universo das lutas. Falei antes de capoeira, retorno para cá. Existe algum risco na prática de capoeira? Ou ainda, tiro com arco. E o universo da dança. Pensando um pouco mais no universo da dança enquanto contexto gaúcho. Ou ainda o universo esportivo, aqui essas gurias, estamos falando de futebol feminino, ainda no período da pandemia, quando máscaras eram muito utilizadas ou até obrigatórias em diferentes contextos do mundo do esporte. Sim, existem riscos em todas essas práticas. E a compreensão do termo risco ela é muito importante para o desenvolvimento de competências de gestão de riscos, que permitam ter maior segurança nas aulas. E é sobre esse tema risco que nós vamos, nas próximas aulas, colocar nossa atenção. Mas, enfim, tratando de risco nesses esportes e a própria conceituação, destaco que quando a gente começa a discutir risco, é muito importante a gente pensar enquanto atividades, populações e ambiente. E eu diria mais, sempre que formos tratar da gestão de riscos, essa tríade, e pode engrifar isso, pode marcar, sempre é necessário a gente pensar enquanto atividade, indivíduos e ambiente. E aqui a gente pode pegar alguns exemplos nesse sentido. Se a gente fosse imaginar enquanto atividade futebol, e aí eles perguntam, é a mesma coisa pensar futebol enquanto contexto de crianças ou de população adulta? Ainda, futebol, um público infantil, um público adulto, é a mesma coisa imaginar um clube esportivo que uma escola? Não, não é. E mais, e se a gente trouxesse aqui um amplo aspecto de atividades em diferentes locais para diferentes também populações? Sim, quando a gente fala em risco em esportes, a gente tem que se afastar daquela ideia de regrinhas de seguranças. Como assim? Gestão de riscos em esportes tem a ver com processos estruturados que consideram as atividades, as populações e os diferentes ambientes. Regrinha de esporte é uma listinha. É algo muito simplório. E a gente tem que ir além disso. Afinal de contas, se a gente fala de dança para público adulto, que ocorra numa praia, é bem diferente de falar de danças para um público adulto que acontece numa academia. E se a gente for pegar lutas, vai ser bem diferente pensar luta idosos, luta com pessoas com deficiência ou adolescentes, em espaços de academia, escolas de dança, centros de treinamento. De novo, pensar gestão de riscos de esportes, a gente tem que estar sempre de olho na atividade, nas populações e nos ambientes. E trago um ponto a mais para começar a pensar nesse início de semestre. Os objetivos também podem impactar de forma bem expressiva essa conversa. É diferente eu estar com os meus alunos enquanto iniciação esportiva, enquanto uma ação focada na saúde, rendimento, alto rendimento, ou ainda inclusão social. Os objetivos também nos fazem pensar em muito a questão riscos em esportes, em especial a perspectiva da gestão. Enfim, sim, temos desafios complexos ao se tratar da gestão de riscos em esportes. E a presença desses riscos nesses esportes exigem soluções adequadas. A gestão de riscos é muito mais do que simples equipamentos, por exemplo, um capacete no ciclismo ou regras genéricas. São processos estruturados, os quais a gente vai estudar o semestre inteiro e vai desenvolver
propostas de acordo com os esportes que vocês têm interesse. Enfim, trazendo algumas considerações finais para essa apresentação, quando tratamos de esporte, no nosso semestre utilizaremos uma conceituação ampla. Ao falar de esporte, estamos tratando de um universo expressivo, que possui benefícios e também a presença de riscos. Existem diferentes conceitos para o termo risco, algo que a gente vai precisar nos envolver e compreender de maneira mais apropriada ao longo dos nossos encontros. E ainda, ao tratar do termo risco no contexto esportivo, sempre é necessário a gente considerar as atividades ou esportes, os diferentes públicos e os diferentes ambientes. Tendo, por fim, a importante necessidade de pensarmos regras genéricas e equipamentos, não. Isso não é gestão de riscos em esportes. Tá? Regras genéricas e equipamentos podem auxiliar, mas quando se fala em gestão de riscos, a gente está discutindo aqui processos estruturados. É algo muito mais efetivo para a manutenção da vida. Enfim, algumas das referências utilizadas para essa aula. Fica aqui meu agradecimento. Um obrigado pela atenção. Desejamos a todos nós um ótimo semestre. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.